Nós começamos, há umas 3 semanas atrás, uma série de ministrações sobre o poder da aliança. Poder da aliança. E temos ministrado ao longo desses últimos domingos sobre esse tema tão desafiador para todos nós. A necessidade da gente entender, viver debaixo de uma aliança. Da nossa relação com Deus ser mais do que uma mera conveniência, mais do que algo que me traz prazer, que me traz alegria, mas de fato uma aliança, um compromisso que marca a nossa vida, um compromisso de vida e de morte, no sentido de que nós estamos dispostos a viver e morrer para manifestar nessa terra os propósitos de Deus. Esse ano é o ano, portanto, da aliança, da maturidade, do crescimento. E ao longo do ano nós vamos trabalhar esses 3 temas. A aliança é o nosso desafio de agora. E o que nós temos ministrado é que, primeiro, nós precisamos viver uma aliança com a identidade que Deus tem a nosso respeito, com aquilo que Deus pensa a respeito de nós. Nós trabalhamos isso na primeira semana. Deus tem uma identidade, Deus tem uma visão a respeito da sua vida. Deus olha para você e tem uma visão a seu respeito. E a expectativa de Deus é que, mais do que lidar com as expectativas dos outros, mais do que lidar com o que as pessoas pensam de você, ou com o que você mesmo pensa de você, ou o que talvez a tua vida diga ao teu respeito, é preciso relacionar com a imagem e com a visão e com a identidade que está no coração de Deus ao nosso respeito. Deus nos chama de filhos e Ele deseja que a gente viva assim. Na semana passada, nós trabalhamos um pouco sobre a necessidade de nós nos aliançarmos com a fé que nós professamos. A fé em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, Filho de Deus, que se manifestou, que veio em carne. E às vezes nós falamos de Jesus, mas nós menosprezamos ou diminuímos os efeitos da vida de Jesus sobre nós. Jesus acaba muitas vezes sendo uma referência meramente religiosa, uma referência do passado. E já houve quem disse que o problema dos cristãos é não viver a mensagem que prega, né? A mensagem do Cristo, é confessar uma fé e não viver essa fé na sua íntegra, na sua plenitude. E num tempo em que o nosso país e o nosso Estado passa por momentos tão difíceis, né? Há poucos dias nós estivemos aqui orando por Brumadinho, né? E agora a gente precisa orar, a gente já tem orado tanto pelo Estado do Rio de Janeiro, mas de repente, essa semana, 2 calamidades, sem falar nas calamidades rotineiras dos confrontos armados, dos tiroteios que ceifam vidas todos os dias. A gente vê de novo agora, né, uma situação das chuvas e da tragédia que aconteceu lá no Clube do Flamengo. Não é? Quer dizer, a sociedade está mexida, você percebe isso em pessoas distintas, especialmente quem está mais próximo, mexido com esse sofrimento que parece insistir em ficar, as calamidades que parecem se repetir, e não é obra do acaso, né? Tem a ver sempre com algum tipo de negligência, com algum tipo de descuido, com algum tipo de... e sem querer aqui levantar nada disso, né? Mas é resultado da nossa vida, é resultado das escolhas que fazemos. E a gente precisa, sim, nesse tempo, levantar alto a nossa esperança em Jesus. Levantar alto a razão da nossa fé e a convicção que nós temos que Jesus é a nossa esperança, apesar dos pesares. Conversamos na semana passada sobre a necessidade de ativar a nossa conexão com o corpo de Cristo. A igreja, por santa e pecadora que ela é depositária de uma possibilidade, de um dom, de uma graça de conectar as pessoas, de fortalecer as pessoas, de encorajar as pessoas para viver os planos de Deus. A igreja é mesmo falha, ela é mesmo necessitada da misericórdia de Deus, mas é nesse ambiente onde pessoas que estão vivendo em aliança com Deus abençoam umas às outras, interferem uma na vida das outras. E por fim, na semana passada, nós vimos a necessidade da gente olhar essa vida numa outra perspectiva. A história de Deus que diz para João, o apóstolo, vem aqui para cima, deixa eu te mostrar as coisas que eu estou para fazer.
além de estar firme com Jesus e com a igreja, a gente precisa aprender a olhar a vida sob a perspectiva de Deus. Encarar a vida a partir da perspectiva de Deus. E perceber que, na verdade, Deus continua Senhor da história. Deus continua Senhor da nossa vida. A soberania de Deus é maior do que todas as nossas debilidades. O poder de Deus é maior do que todas as nossas debilidades. É isso que o apóstolo João vê. O apóstolo João vê que Jesus continua sendo Deus, que Deus continua sendo Deus, apesar da condição que ele estava vivendo. Porque às vezes, irmãos, nós temos a impressão de que o nosso sofrimento, que a nossa angústia, que a nossa luta muda a face de Deus. Mas diga comigo assim, a minha luta não muda a face de Deus. Amém? A minha luta não muda a face de Deus. Deus é o que Ele é. A questão é o que eu estou vendo, é como eu estou vendo, a partir de que perspectiva eu estou vendo a vida. Hoje, eu quero te convidar a caminhar um pouco na direção de perceber e fazer uma aliança e renovar uma aliança com a verdade. Com a verdade. E é claro que eu não tenho noção de toda a verdade e nem teria condições de ser o protagonista de toda a verdade, de falar aqui de toda a verdade. Talvez eu consiga falar de algumas verdades. De algumas verdades que são fundamentais para nós. Porque a minha percepção, irmãos, é que às vezes nós montamos a vida em cima de uma plataforma que não é tão verdadeira assim. Nós construímos imagens de nós mesmos, dos outros, da igreja e de Deus, que não dizem a verdade sobre o que a gente está vendo. Nós, às vezes, nos permitimos enganar a nós mesmos. Enganamos a nós mesmos. E não é porque a gente quer mentir, é porque a gente acaba admitindo uma vida que se torna engano para nós. Às vezes a gente se engana com respeito à nossa fé, por exemplo, quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus e busca justificativas para isso. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 textos comigo. João 8, versículo 32, e depois Lucas, capítulo 22. João, capítulo 8, versículo 32. Nós vamos ler o versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Vamos começar no verso 31. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos dizer juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora eu queria que você acompanhasse comigo Lucas capítulo 22. Lucas 22, nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Lucas 22, o capítulo é grande, eu vou ler aos poucos, a gente vai conversando até o 18. Diz assim: estava próxima a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, e os chamados Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado.
Ali fazei os preparativos, indo tudo encontraram como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O que eu quero mostrar aos irmãos é que, apesar de quem Jesus sonha conosco, ou seja, apesar da identidade que Jesus tem a nosso respeito, apesar de quem Jesus é e do poder liberado na vida da igreja, na vida prática, no dia a dia, na vida, nós lidamos com muitas realidades que parecem antagônicas, com muitas realidades complexas. A vida humana não é uma linha que você tem uma linha ascendente e ela vai se desenvolvendo. A vida espiritual não é uma coisa assim que você começa aqui, vai e cresce. A vida da igreja não é uma vida, sabe, que tem todas as coisas debaixo de um padrão muito bem estabelecido. A vida humana e a vida cristã é uma vida tomada e seguida de decisões, de alianças que nós vamos fazendo, de escolhas que nós vamos fazendo, e a partir dessas escolhas nós vamos montando um cenário. O que eu quero mostrar com os irmãos é que, desde os dias de Jesus, há situações controversas, mas no meio dessa controvérsia há uma possibilidade de viver a manifestação de Deus. Porque uma das coisas que a igreja faz muito mal, às vezes, é traduzir as verdades bíblicas numa realidade aplicável. Às vezes a gente ouve a mensagem, a gente ouve a palavra, essa palavra toca no coração da gente, mas há um abismo entre a palavra manifestada e como eu coloco isso em prática. Uma coisa que a gente precisa desmistificar, por exemplo, é que a existência de uma palavra viva e verdadeira não necessariamente anula a existência de pessoas, de realidades que vivam uma outra realidade. Olha comigo, acompanha comigo. Vocês percebem o cenário. Jesus, no capítulo 22, ele está se preparando para a crucificação. Isso significa que Jesus manifestou os sinais, Jesus manifestou os milagres, Jesus fez maravilhas, ressuscitou Lázaro. Ou seja, as pessoas que estão vivendo esse ambiente não têm dúvida, ou pode até ter dúvida, mas não podem dizer que não viram sinais. Há uma quantidade de gente dizendo, ele é o rei. Olha, Jesus é recebido em Jerusalém como quem recebe um rei. Os discípulos vão para a porta da cidade e abanam as suas vestes, abanam ramos e dizem, é o rei que está chegando, é o Messias. E os fariseus pedem a Jesus para que mandasse ela se calar. Jesus diz assim, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Porque esse é um momento profético que está acontecendo aqui. Sinais e maravilhas. Mas é interessante que no meio desse ambiente de sinais e maravilhas, tem uma turma que está articulando para prender Jesus. O texto diz assim, versículo 1, 22 primeiro. Estava próxima a festa dos pães asmos, a Páscoa. O texto pontua, Lucas pontua. Era chegada uma época de celebrar a libertação. A Páscoa para os judeus era a época de libertação. Mas enquanto isso, na sala de justiça, quem lembra dessa frase? Enquanto isso, na sala de justiça, lembra, Valdeci? Né? E o pessoal se preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temia o povo. Do mesmo jeito de que no dia que Jesus estava para nascer em Belém, Herodes estava preocupado em persegui-lo para matá-lo, enquanto a Páscoa está chegando, e a nova libertação que Jesus vai fazer está chegando, tem uma turma, e não é qualquer turma, são os principais sacerdotes. Estão se preparando e achando uma maneira para tirar a vida de Jesus. Não parece contraditório? Você já não se perguntou assim? Como é que pode? Como é que pode? A gente está vivendo o que está vivendo e a pessoa continua no erro. Como é que pode?
não é? Nessas histórias aí de Lava Jato e de busca de corrupção no Brasil, não é? O pau está quebrando, não é? A chapa está esquentando para todo mundo, e tem gente que é pego já com a coisa andando. Como é que pode Deus se manifestar, Deus fazer, a Páscoa, a libertação está sendo anunciada, e tem gente do meu lado que vive uma vida controversa? Como é que pode? Como nos dias de Jesus, irmãos, a decisão de seguir a Jesus e obedecer a sua palavra é uma decisão individual e pessoal. Eu e você, se quisermos, podemos nos alinhar às piores coisas. E as piores coisas, às vezes, estão presentes na minha casa, dentro da minha casa, na minha família, no meu ambiente de trabalho ou dentro da igreja. Deus nunca precisou que a igreja fosse totalmente perfeita para fazer a obra dele. Porque a começar dos 12, Jesus tinha lá Judas, como a gente vai ver, que o tempo inteiro conspirou contra Jesus. Percebe? Às vezes você olha para a sua própria vida e você diz assim: como eu posso servir a Deus se ainda há uma parte de mim que parece não querer levar a sério as coisas de Deus? Se você desejar e escolher andar na presença de Deus, você vai viver o melhor dessa terra, apesar de você. Diga comigo assim: apesar de mim, eu posso viver o melhor de Deus. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Não é isso? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, Deus nunca precisou de uma realidade perfeita para estabelecer os seus planos. Deus nunca precisou de pessoas perfeitas para estabelecer os seus planos. A única verdade que eu não posso deixar de dizer é que as nossas escolhas dizem para onde nós iremos. Deus convida a todos, mas uma hora as nossas escolhas podem nos encaminhar para a direção de Deus ou nos levar para um outro lado. Mas a oferta é feita a todo mundo. A oferta é feita apesar de mim. O convite é feito apesar de mim. Um texto que retrata isso muito bem é aquele texto onde Paulo está pregando numa casa. E diz o texto que Paulo estava tão empolgado, eu não me lembro a referência bíblica aqui, está lá em Atos dos Apóstolos. Paulo estava tão empolgado que ele se demorou no sermão. E diz que a casa estava cheia de luzes, tinha muita luz na casa. A casa estava muito iluminada, mas tinha um moço com um nome interessante, um tal de Eutico. Já ouviram falar de Eutico? Eutico estava muito cansado e ele estava escorado na janela. E de repente, tibum, Eutico caiu do terceiro andar e caiu morto. Eu poderia falar da ressurreição de Eutico, mas o que me chama a atenção é que, num sermão empolgado, numa noite vibrante, numa casa iluminada, tinha alguém sentado no lugar errado, e tudo aquilo não tocou a vida dele, ele caiu, morreu. Percebe? O ambiente não precisa, irmãos, nem para bem, nem para mal, necessariamente definir a nossa escolha com Deus. Você precisa tomar uma decisão de qual vai ser a sua caminhada com Deus. A segunda coisa, Judas. Olha a realidade de Judas. Judas é uma figura intrigante, porque o texto diz assim no versículo 3, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Sabe qual é o problema de Judas, irmãos? Judas não acredita no projeto de Jesus. Judas não acredita no projeto de Jesus. Judas acha legal Jesus. Jesus é bem intencionado. Jesus tem um carisma fantástico. Mas é um desperdício. Porque se Jesus usasse dessa força que ele tem, se Jesus usasse desse poder de articulação que ele tem, a gente tomava o império da mão dos romanos. A gente dominava esse mundo. Porque Jesus é o cara. Mas ele não quer isso. Ele está com um discurso aí da semente de mostarda, vai plantar. Parecia lento demais o processo para Judas. Não, aquela coisa, não colava, sabe? Quando o discurso não cola, né? O discurso de Jesus para Judas é assim, muito bom, Jesus, legal, mas muito água com açúcar. A gente está precisando de
pressão, Jesus. A gente precisa de uma pegada mais firme para poder mudar, tomar o império das mãos do César, né? Tirar Herodes daqui e fazer Jerusalém como era no tempo de Salomão. Por isso ele vem de Jesus. Judas não é seduzido pelo dinheiro, irmãos. Tanto que depois que ele pega o dinheiro, o que ele faz com o dinheiro? Ele fica com o dinheiro? Não, ele joga o dinheiro, ele devolve o dinheiro. Nunca foi por causa de dinheiro. Mas foi pelo fato que Judas não se abriu à revelação. Esse é um outro dado. Lembra para não deixar só Judas aqui em apuros, lembra eu acho que é Tiago que pergunta, não me lembro se é Tiago ou Felipe, acho que é Tiago, que diz assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz assim, eu estou há tanto tempo com vocês não me conhecem? Né? Que história é essa, cara? Estou aqui. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pedro, né? Tem antes de Pedro, tem Tomé, né? Que quando Jesus diz que vai na casa de Lázaro, e aí Tomé diz assim, vamos lá, morrer com ele, todo mundo. Já que é para morrer, vamos morrer com ele. O que acontece com Tomé? Ele não percebe o movimento espiritual que Jesus está fazendo. Quem aqui reconhece que houve um momento na sua vida que você foi resistente ao agir de Deus e você não percebeu isso? Eu quero levantar minha mão aqui. Já percebeu isso? Eu já fiz isso. Não é? Eu olhei e disse assim... Que história é essa? Não é? Precisa disso tudo? Eu já fui assim. Não é? Se não passasse pelo meu crivo, não era de Deus. Sabe qual é o problema disso? É que o meu crivo nunca é maior que o crivo de Deus. E o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Ele é o caminho, então ele não precisa se submeter aos nossos caminhos, ele é o caminho. Mas qual é o problema de Judas? Judas não negocia a percepção pessoal dele com ninguém. Ele não está aberto a receber o que Jesus tinha para fazer. Ou passava pelo caminho dele, ou não passava. E há pessoas, às vezes do nosso lado, que estão se alimentando da nossa comida, mesma comida que a gente, mas que não se renderam a isso. E elas também vão fazendo as suas escolhas e vão colher as suas escolhas, como Judas colheu. E isso é interessante, que os avivamentos não aniquilam essas coisas, que o crescimento da igreja não aniquila essas coisas. Uma das obras maiores de Wesley é a defesa do metodismo. Um dos maiores textos do metodismo histórico é, além dos sermões, que são vários, mas assim, um texto único que eu digo, uma peça única, se chama A Defesa do Metodismo. Porque havia no ambiente do século XVIII pessoas que achavam, os metodistas eram chamadas de entusiastas. Entusiasta não é um elogio. Entusiasta era uma forma de dizer assim, esse pessoal tem uma fé rasa. É empolgação. É fogo de palha. Entendeu? Ou seja, Deus estava fazendo, acontecendo, a igreja estava crescendo, Deus fazendo milagres, pessoas sendo restauradas, vilas inteiras, cidades inteiras, e para algumas pessoas era fogo de palha. Para algumas pessoas era fogo de palha. Algumas pessoas tinham um olhar incrédulo do que Deus estava fazendo. Quando a gente coloca isso na cabeça de Judas, logo a gente diz assim, eu não sou Judas não, mas na verdade, quando eu replico uma atitude de desconfiança com o mover de Deus, eu acabo colocando a minha perspectiva em lugar de destaque, a perspectiva de Deus. E a Bíblia nunca mandou que a gente anulasse a razão. A Bíblia nunca mandou que a gente deixasse de pensar. A Bíblia não trabalha com essas coisas. Muito pelo contrário, a Bíblia só manda que a gente submeta a razão, as nossas ideias, as nossas concepções, à revelação de Jesus Cristo. E o Wesley chega a uma concepção muito clara da turma que o criticava. O Wesley diz assim, como eles vão julgar coisas espirituais, se as coisas espirituais se discernem espiritualmente?
E eles ainda estão mortos nos seus delitos e pecados. E a religião que eles vivem ainda é uma religião da letra, mas não é uma religião no coração. O Wesley não tinha recado, o negócio era na lata. Ele dissesse assim: acordem para o Espírito e depois julguem as obras do Espírito. Percebe? Eu costumo, na minha vida, quando eu me defronto com situações assim, que não batem com a minha razão, que não batem com a minha visão, que não batem com a minha concepção, eu costumo submeter essas coisas ao conhecimento de Jesus. Quando eu não tenho discernimento espiritual, eu digo: Jesus, me mostra. Ou então eu aguardo para ver os frutos. Porque os frutos, eles são uma testemunha incontestável da saúde da árvore. A Bíblia diz assim: pelos frutos se conhece a árvore. E posso falar, tem muita coisa estranha no meio do povo de Deus. Pense num povo esquisito, é o povo de Deus. Tem os negócios esquisitos mesmo, irmão, eu confesso. A gente vê coisa que diz assim: Jesus, que povo estranho é esse? É verdade, eu concordo, não é? Mas eu aprendi que aquilo que o Espírito não revela, eu aguardo. Eu julgo na palavra, porque a Bíblia me manda julgar. Eu julgo na palavra. Mas às vezes, uma situação que me parece estranha, não tem necessariamente uma reprovação da palavra. Então eu preciso buscar mais uma vez. Eu julgo na vida da pessoa, eu espero por ver os frutos daquilo. E aí a gente vai vendo. Porque o que é luz é luz, o que é treva, o que é bom e o que é ruim. Uma hora aparece. Entende? Mas na minha vida pessoal, eu quero estar sempre aberto à manifestação de Deus. E a gente precisa fazer uma aliança com isso. Eu estou aberto a te ouvir, eu estou aberto a escutar a tua voz, eu estou aberto a fazer a tua vontade, eu estou aberto a caminhos novos que o Senhor tem para mim. Amém, irmãos? Você está aberto a caminhos novos que Jesus tem para a sua vida? Está aberto? Eu todo dia acredito que é um dia novo, é uma possibilidade nova, de fazer coisas novas, de trilhar caminhos novos. E eu não tenho problema de fazer um caminho novo, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Então, se eu estou passando por Jesus e Ele me leva a um lugar novo, vai ser bênção. Pode até ter dificuldade no meio, mas no final vai dar certo. Amém? Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele já está lá no final garantindo que tudo vai dar certo. Eu só não posso me deixar enganar. Nem com o discurso dos homens, nem com o discurso do meu coração. Porque o enganoso é o coração. E por isso que eu tenho que ter uma vida respaldada na palavra, na comunhão com Deus, no discernimento espiritual. Mas o perigo de Judas, irmãos, é um perigo eminente. O perigo dos sumos sacerdotes é um perigo eminente. Quando eu coloco a minha perspectiva num lugar maior do que a perspectiva da revelação de Deus. Entende? A terceira coisa, e para mim, que é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que agora eu inverto a conversa, ao mesmo tempo que eu tenho os principais sacerdotes e Judas, eu tenho um grupo de discípulos aqui, olha. Olha que coisa esquisita. Versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos. E Jesus queria comemorar a Páscoa. Porque Jesus entendia a importância e a grandeza daquilo que estava por acontecer. Aí Jesus falou com Pedro e João assim: vamos preparar a Páscoa para que a gente coma. E eu vou dizer para vocês como é que... Jesus falou assim: aonde é, Jesus, que é para preparar essa Páscoa? Né? Porque Jesus fala assim: prepara a Páscoa. Como dissesse para você assim: prepara o jantar, prepara um almoço. E você diz assim: tá bom, Jesus, mas aonde é? Na casa de Marta, Maria, Lázaro? Não, ó. Ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem. Jesus nem diz o nome do homem, ou seja, não era alguém conhecido, não é? Não era alguém conhecido. Vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Olha o sinal, né? Um homem com um cântaro de água. E segue o homem até a casa dele. Aqui. Imagina você recebendo essa instrução de Jesus. Você vai ver um cara com um vaso de água. E eu imagino, Pedro e João, é aquele ali, vamos atrás dele. Aí foi atrás dele, até a casa dele. Vai atrás dele até a casa. E aí, dizei ao dono da casa, quando ele estiver perto da casa dele, fala comigo que não é estranho, irmãos.
o mestre manda te perguntar: onde é o aposento no qual eu hei de comer a Páscoa? Jesus nem pergunta se pode, não. Jesus mandou perguntar onde é que a gente vai comer a Páscoa aqui. Você pode imaginar isso? Como é que é isso? Você se vê nessa situação? Hein? É um caminho estranho, não é? Olha, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, e ali farei os preparativos. Isso aqui não é uma coisa arranjada, não. Não é uma coisa que Jesus já tinha conversado com o cara, já tinha deixado tudo combinado. Não, Deus já estava movendo o coração dele. A gente vive isso aqui na igreja o tempo inteiro. Eu chego com uma pessoa e digo para a senhora: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus me incomodou a te dizer isso. Aí quando você fala a carne moída com a pessoa, ela entende filé mignon. Ela diz assim: pastor, pois não é porque Deus estava me movendo a isso também? É de Deus, pastor. Vamos fazer, olha, Deus me falou mais isso, isso, isso e isso. Parecido como Maria, que chega grávida de Jesus na casa de Isabel. E Isabel, antes de Maria chegar, enquanto Maria estava cheia de medo, para compartilhar a notícia, Isabel já começa a rodar no mistério da glória a Deus, dizer assim: eita, o Espírito Santo desceu sobre mim, e esse que está em você é fruto do Espírito. É mais ou menos assim, irmãos. A gente que coloca o negócio mais quadradinho. Não é? A Isabel era uma velhinha pentecostal. Não é? Porque, na verdade, Deus não trabalha só comigo ou com você. Deus trabalha com um conjunto de pessoas que estão disponíveis para Ele. O que eu quero dizer aqui? É que, apesar dos principais sacerdotes, apesar de Judas, há um conjunto de discípulos que, no meio dessas contradições, vivem pela revelação do Espírito. Quando eu olho para a igreja de hoje, quando eu olho para a igreja brasileira, quando eu olho para a nossa própria igreja, eu poderia te enumerar uma série de situações que entristecem meu coração, mas eu sei que há um povo santo no meio desse povo, há um povo que clama, há um povo que ora, há um povo que está na brecha e que está vivendo por revelação. Diga assim comigo: eu sou um deles, pastor, em nome de Jesus. Eu sou um deles, em nome de Jesus. E esse povo que é fiel e que se dispõe a viver na dinâmica da revelação, este povo consegue se mover num ambiente sobrenatural. Esse povo consegue fazer que a Páscoa seja realizada, que os memoriais proféticos que Jesus quer fazer seja feito. Você já pensou que foi essa Páscoa desses malucos que vão na casa de um moço que eles não conhecem, que a gente repete todo o primeiro domingo do mês? E que no início da igreja era todo domingo, como acontece na igreja católica hoje? Toda semana. É essa Páscoa desse pessoal que se move no sobrenatural, que Jesus, ele diz assim: porque no dia da sua traição, ele tomou o pão e tendo partido. Irmãos, essa Páscoa era especial demais. Essa Páscoa era uma coisa que ia marcar todas as gerações seguintes. Essa Páscoa ia ser contada por todas as gerações até a volta de Jesus. Mas precisou de 2 malucos por Jesus, que procurasse um homem com um cântaro na cabeça, que fosse atrás da casa dele, e chegasse lá e dissesse assim: o Jesus mandou perguntar onde é que vai ser a Páscoa. Entendeu? Percebe? Há coisas que Deus quer que você faça, há movimentos que Deus quer que você faça, que não serão feitos dentro de uma linha de razoabilidade comum, porque elas estão numa outra esfera. Elas têm a ver com a esfera do sobrenatural. Há decisões que a gente toma no mundo espiritual que não acharão respaldo na razão humana, no escopo humano, porque elas estão baseadas num outro nível de revelação. Mas depois elas serão testificadas. Depois elas serão assumidas. Depois elas serão movimentadas. Eu poderia contar inúmeras razões para vocês, aqui, da nossa vivência. Eu poderia contar inúmeras situações para vocês, de movimentos de fé que a gente toma, com base na revelação, que aos olhos dos homens parece loucura, mas que ao final é poder de Deus. Percebe? Ao final é poder de Deus. O que eu quero dizer com isso? A minha miséria,
as misérias dos homens, a incredulidade dos homens, não impede que o mover de Deus se estabeleça sobre essa terra. Uma época que a gente olha para a igreja e vê tantas coisas complexas aí em alguns lugares do mundo. É uma época, o cristianismo nunca viveu uma época de tanto crescimento, de tanto avivamento como que ele vive hoje. Sabia? Nunca. Mesmo no tempo da igreja primitiva, o cristianismo nunca se expandiu e alcançou territórios que não eram considerados. Mas pastor, mas é esse cristianismo aí que está aí na sociedade, de gente que diz que é de Jesus e não é? Não, não. Tem um cristianismo verdadeiro, autêntico, profundo, mudando lugares, mudando cidades, mudando países inteiros. É que a mídia não reporta essas coisas. O Oriente Médio está sendo sacudido pela presença de Jesus. Tem um verdadeiro avivamento acontecendo lá no Oriente Médio, a gente não sabe. Quem está em crise é o denominacionalismo do século XVIII e XIX. A igreja de Jesus não está em crise, não. A igreja de Jesus está crescendo, a igreja de Jesus está florescendo. O denominacionalismo está em crise. As igrejas históricas, se elas não se renovarem, elas estão fadadas a morrer. Mas a igreja de Jesus Cristo, que não tem placa nem denominação, ela está crescendo no meio das igrejas históricas, nos lugares onde há sede de Deus, no lugar onde há fome de Deus. Onde há fome de Deus, Deus continua fazendo coisas grandes, irmãos. E quando a gente assume como catedral metodista, porque não tem problema ser uma igreja histórica, o que a gente precisa é continuar vivendo Jesus na nossa história. Quando a gente assume ser uma igreja em movimento, é exatamente isso que nós estamos dizendo. Nós nos orgulhamos de, graças a Deus, estarmos vivendo uma experiência de fidelidade há 123 anos, mas nós queremos e cremos num Deus que é vivo hoje, que se manifesta hoje, que faz coisas novas hoje. Um Deus que alcançou os meus avós, mas que alcança os meus filhos, os meus netos, que alcança os bisnetos, que alcança as gerações que estão aí. Ainda hoje, há um movimento de discípulos que estão dispostos a ir na casa do moço que tem o vaso de cântaro na cabeça. Uma geração de malucos, né, que vive o reino. Maluco como eu e você, assim, não é doido, varrido, não. Porque se você disser assim, pastor, eu não sou maluco, eu vou te perguntar assim, você acredita que Jesus nasceu da Virgem Maria? Quantos acreditam que Jesus nasceu da Virgem Maria, obra do Espírito Santo aqui? Você acredita que Jesus ressuscitou, foi morto e ressuscitou ao terceiro dia? Então, para o mundo, irmão, você é maluco. Você me desculpa. Mas pela racionalidade humana, isso não é concebível, somente por meio da fé. É disso que eu estou falando. Entendeu? Não é de maluquice no sentido de insanidade, não. Mas de assumir uma vida que não é razoável pela racionalidade humana, mas que é possível por meio da fé. Amém ou não? Finalmente, no meio desses dias de dor, de angústia, de desespero, de contrariedade, de crentes que se pervertem, há uma comunidade de discípulos que cultivam amizade com Jesus e são sustentados por suas promessas. Cultivam amizade com Jesus e são sustentados por suas promessas. Diz o texto, se você acompanhar comigo, é que o português de João Ferreira de Almeida é um português assim, rebuscado, de uns 50 anos atrás. Quem sabe você poderia ler, a gente poderia ler aqui na linguagem de hoje, não é? No versículo 14, eu vou ler aqui para você ver como é carregado de... 14 diz assim, quando chegou a hora, Jesus sentou à mesa com os apóstolos e lhes disse assim, eu estou lendo na linguagem de hoje, como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse, peguem isso e repartem de vocês, pois eu afirmo que nunca mais beberei desse vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças, e em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo, isso é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus diz assim, como eu tenho desejado esse momento.
Como eu tenho ansiado esse momento, porque aquele momento era um momento chave de revelação. Essa frase que a gente diz assim, todo dia na Santa Ceia, esse é o meu corpo que é dado por vós, é tirado daí. Desse encontro sobrenatural, onde Jesus diz assim, gente, o reino está se manifestando. Porque o Filho do Homem, que veio em carne, agora vai ser partido e entregue, mas depois ele vai ressuscitar. E nós estamos abrindo um novo capítulo na história da revelação. Nós estamos abrindo um novo capítulo, uma nova história está começando. O primogênito do novo tempo está nascendo. Porque a ressurreição de Jesus, Jesus é o primogênito da nova criação, do novo de Deus, do novo céus, da nova terra, começa em Jesus. Jesus diz assim, como eu tenho vontade desse momento, como eu anseio desse momento, e Jesus faz isso com seus amigos. Não é aquela ceia formal que a gente está acostumado a ver, a interpretar de um jantar formal. É Jesus reunido com seus amigos e dizendo assim, que bom que vocês chegaram até aqui, apesar de Judas, que bom que vocês chegaram até aqui. Olha, eu quero dividir com vocês a minha vida, o meu corpo, o meu sangue, as minhas esperanças, e tomem dessa ceia, porque nós vamos um dia tomá-la lá no céu, nós vamos um dia tomá-la numa outra esfera, numa outra realidade. Aguardem, porque vai chegar esse tempo. E depois esse texto é carregado de emoção, é carregado de vida. Jesus vai dizer assim, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o meu Espírito, mas eu vou preparar lugar para vocês, eu vou preparar uma casa para vocês, eu vou preparar um ambiente para vocês. Quando eu falo de Jesus, irmãos, eu não falo de um juiz ou de um advogado que conseguiu a minha absolvição. Eu falo de um amigo, de alguém que é íntimo e que me convida para sentar e tem saudade da minha presença e compartilha os seus segredos, os seus sonhos, os seus mistérios comigo. Apesar de nós, irmãos, apesar da igreja, apesar das nossas falhas, Jesus está convidando a gente a se mover no sobrenatural e compartilhar da amizade com Ele. Apesar de nós, isso nunca foi condição ou impedimento para Jesus estar conosco. Porque Jesus sabe que se Ele estiver conosco, todas as coisas são transformadas. Amém? Ele sabe. Jesus nunca precisou de uma igreja perfeita para se manifestar no meio da igreja. Ele precisa de uma igreja de coração quebrantado, porque uma igreja de coração quebrantado é transformado por Ele. Jesus nunca precisou de famílias perfeitas, de homens perfeitos, de mulheres perfeitas. Jesus sempre precisou de homens e mulheres quebrantados, homens e mulheres que tivessem o coração aberto para o mover dEle. Percebe? Esse discurso moralista e que nos coloca num lugar acima dos outros, tem mais a ver com a religião do que com Jesus. Jesus nunca fez isso. Jesus foi chamado de guloso, glutão, beberrão, companheiro de prostituta e de ladrão. Esses eram os apelidos que dava para Jesus. Porque ele estava sempre numa festa. Jesus gostava de festa. Eu não sou muito fã de festa, mas Jesus gostava de festa. Entendeu? Jesus estava sempre rodeado de uma gente que nunca teria acesso aos rabinos da época. Entendeu? Fariseus, prostitutas. Jesus é tratado como a espiritualidade de Jesus, ela agride a religião da época. Entendeu? Ela agride, ela é muito... Não, Jesus, pelo amor de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pressupostos, porque os nossos pressupostos podem acabar por excluir e por resistir o agir do Deus que é vivo e verdadeiro, do Deus que ainda hoje opera maravilhas no meio de nós. Amém? Eu quero te convidar a se colocar em pé. O Ministério do Louvor pode nos ajudar. E a decisão de hoje é: Deus, eu quero viver o teu sonho. Deus, eu quero viver o teu reino. Deus, eu quero viver a tua vontade. Deus, apesar de mim,
apesar das minhas contradições, apesar da minha condição. Eu quero viver o teu reino nessa terra. Amém? Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. E se você quer se identificar com os discípulos que se movem na direção do sobrenatural e celebram a sua amizade com Jesus, se você quer fazer uma aliança com isso, se você não vai fazer aliança com o que os outros dizem, se você não vai fazer aliança com o que os outros pensam, se você não vai fazer aliança com o projeto de poder de ninguém, mas você vai fazer uma aliança com Jesus e com o seu reino, eu quero te convidar a vir ao altar e dizer assim: eu quero isso, Jesus, eu quero viver esse nível de aliança. Então sai do seu lugar e vem aqui ao altar de Deus, nós vamos orar juntos. Diz assim: eu quero, Jesus, viver esse nível de aliança com Jesus e com o seu reino. Com Jesus e com o seu reino. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez. Em nome de Jesus. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta os meus seios do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Coloca a sua vida diante do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor. Deus, Jesus te convida nessa manhã a uma vida de aliança com Ele, uma vida de aliança com o projeto dEle, uma vida de aliança com o propósito dEle. Infelizmente, nós sabemos que Judas não conseguiu abrir mão do seu projeto pessoal, não conseguiu abrir mão da sua perspectiva pessoal. Infelizmente, nós sabemos que Judas não conseguiu enxergar e ver o que Jesus estava vendo. Isso me diz que nós podemos até andar com Jesus, andar perto de Jesus e não ver o que Jesus está nos mostrando e não perceber o que Jesus está nos apontando. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã nós oramos porque nós queremos abrir mão, Senhor, das nossas perspectivas pessoais. Queremos abrir mão dos nossos projetos pessoais. Queremos viver uma aliança de verdade, viver uma aliança com a verdade do Senhor. Queremos conhecer a verdade, queremos ser alcançados pela verdade, ser libertos pela verdade. Queremos obedecer, mesmo que isso pareça estranho, como aqueles discípulos que obedeceram uma ordem estranha, esquisita,
mas que por conta disso viveram algo sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, numa realidade, num mundo onde nós o tempo todo somos confrontados, o tempo todo, Senhor, somos desafiados a abrir mão, Senhor, da Tua vontade, abrir mão da aliança com o Senhor. Nessa manhã nós queremos renovar a nossa aliança com a Tua vontade. Queremos viver o sobrenatural pela obediência. Queremos viver o sobrenatural pelo alinhamento. O alinhamento com o Senhor, o alinhamento com o Teu projeto, o alinhamento com aquilo que o Senhor idealizou a nosso respeito. Essa manhã nós renovamos a nossa aliança contigo, Senhor. Nós renovamos a nossa aliança contigo nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Nos leva, Senhor, na Tua paz. Nos dá um dia abençoado, um dia de muita revelação dos céus, de muita revelação do Senhor. Nos dá, Senhor, um dia cheio da Tua presença, Senhor. Que essa palavra continue a surtir o seu efeito transformador na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.